Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui iniciando mais uma semana, é segunda-feira. Nada de tristeza, nada de desânimo, nada de preguiça. Nós temos o Espírito Santo que nos ilumina, que nos capacita, que nos faz dar passos significativos na nossa vida de fé. Nós não temos apenas um otimismo, nós temos esperança. E a esperança, como diz São Paulo, ela não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Convido você a permanecer comigo aqui todos os dias, sempre aí com o seu caderninho na mão, anotando aquilo que mais toca o seu coração, fazendo dessa palavra, dessa frase que mais tocou a sua mente, o seu coração, a sua oração também. Transforma isso em oração. É sempre muito importante, depois que você escuta o Evangelho de hoje ensina, que você assiste, fazer um momento de oração com aquilo que você escutou, tá bom? E aí, faz também um ato missionário. Envia esse vídeo para alguém, curte, comenta, compartilha, porque assim você me ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Vamos agora ao Evangelho. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29, que diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: por que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito lança no fogo e na água para matá-lo. Se podes, faz alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsas de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado, hoje o Evangelho fala sobre dois elementos muito importantes para a nossa vida cristã, para o nosso discipulado e para a nossa vida missionária. Primeiro, a prática da oração. Como é que o trecho do Evangelho termina hoje? Existe espécie de demônios que a gente só consegue vencer de fato pela força da oração. Meu povo,
São Paulo nos diz que a gente vive uma batalha espiritual. Não é contra homens de carne e osso que vocês estão lutando. A batalha é uma batalha espiritual. Então a gente precisa usar armas espirituais. Muitas e muitas vezes você olha para determinada situação, algumas pessoas que estão vivendo a opressão do demônio, aquela pessoa que muitas vezes está na dependência química, que está no álcool, que está no adultério, que tem o vício do jogo, tem o vício da mentira, tem o vício da impureza, e aquela pessoa ela sofre com isso, porque no fundo ela sabe os prejuízos que isso causa, mas parece que ela não tem força para sair. Aquilo dali normalmente pode ser também uma opressão, uma ação extraordinária do demônio para destruir a vida daquela pessoa. Veja quanto tempo esse menino vivia oprimido, a família sofrendo com isso, e aí eles vão até Jesus, e Jesus disse, tem oração, tem demônios que só a oração, uma oração forte, é capaz de resolver. Às vezes a gente deixa muito de lado a nossa oração, então a gente formaliza demais a nossa vida de oração. Eu rezo o texto, mas eu rezo sem devoção, sem atenção. Às vezes eu até acordo de madrugada, mas é distraído, é com sono, é só para poder cumprir tabela. Eu até vou à missa sim, tem gente que vai para a missa diariamente, a missa do domingo, e faz os seus devocionais aí, mas é uma coisa assim só para poder dizer eu fiz. A verdadeira oração é aquela que brota do íntimo da alma. São Padre Pio dizia, é o oxigênio da alma. Ele dizia também que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Quanto tempo a gente gasta nas redes sociais? Existe aí uma pesquisa que mostra que nós passamos no Brasil cerca de 8, 9 horas por dia nas redes sociais. Mas quando é para rezar, a gente já está abrindo a boca, já está com preguiça, já está achando chato, fadonho. Não, a gente precisa priorizar a oração. A oração não pode ser uma opção, precisa ser prioridade. O segundo elemento que aparece no Evangelho de hoje, a fé. Jesus está dizendo, olha, tudo é possível para quem tem fé. E aquele homem disse, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Às vezes a gente até tem fé, mas é uma fé desconfiada, é uma fé fria, é uma fé muito formalzinha. Jesus está dizendo, tudo é possível para quem tem fé. Aquele homem manifestou fé e o seu filho foi liberto. Gente, a fé remove montanhas. A fé, ela não precisa ser grande ou pequena, ela precisa existir. Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente é capaz de mover o céu. Então, oração e fé, dois elementos essenciais para que a gente possa vencer a ação do mal na nossa vida e verdadeiramente ser um bom discípulo, um bom missionário de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, seja um missionário, uma missionária junto comigo e amanhã te espero aqui. Paz e bem.